O silêncio é ensurdecedor. Na sala de reunião do 50º andar do edifício corporativo mais imponente da cidade, 200 pessoas param de respirar. Todas as cabeças se voltam para a mulher de uniforme azul desbotado que acabou de se levantar da cadeira no fundo da sala. Seus olhos castanhos, marcados por rugas de cansaço e anos de luta, fitam diretamente o homem no palco. Eduardo Santamarina, o bilionário mais temido do país. Maria José Silva, 52 anos, faxineira há 27, nunca imaginou que estaria neste momento. Suas mãos calejadas tremem levemente enquanto segura o microfone que alguém acabou de lhe passar. O eco de sua voz ainda ressoa pelo ambiente quando ela disse as palavras que fizeram 300 executivos engolirem em seco. Senhor Santamarina, o senhor realmente acredita no que acabou de falar? A expressão no rosto do bilionário muda instantaneamente. Seus olhos azuis gélidos, acostumados a intimidar presidentes de empresas e ministros, se estreitam. Ele ajusta a gravata italiana de seda, um gesto automático quando se sente desafiado. Pela primeira vez em décadas de poder absoluto, Eduardo Santamarina não tem uma resposta pronta. Os fotógrafos da imprensa especializada congelam, dedos hesitantes sobre os botões das câmeras. Os jornalistas financeiros param de escrever. As secretárias executivas prendem a respiração. Ninguém ousa se mover. Uma faxineira acabou de questionar publicamente o homem que controla um império de 42 empresas espalhadas por 3 continentes. Mas para entender como Maria José chegou até aqui, é preciso voltar no tempo. Voltar para as 4 da manhã de uma terça-feira comum, 6 meses antes deste momento histórico. O despertador antigo ressoa no quarto pequeno da periferia. Maria José abre os olhos no escuro total, como faz há mais de 2 décadas. Seus pés descalços tocam o chão frio de cimento queimado. Não há tempo para café da manhã. Apenas um copo d'água gelada e o uniforme azul que ela mesma lava e passa todas as noites. O ônibus das 5h15 da manhã está lotado como sempre. Maria José se espreme entre operários, enfermeiras e outros trabalhadores que começam o dia antes do sol nascer. Ela fecha os olhos durante os 50 minutos de viagem, aproveitando para descansar enquanto pode. Aos 52 anos, seu corpo já sente o peso de décadas carregando baldes, esfregando chãos e limpando banheiros de gente que ganha em um dia o que ela ganha em um ano. 6h30 da manhã. O edifício corporativo Santamarina Tower se ergue diante dela como uma montanha de vidro e aço. 48 andares de poder absoluto, onde decisões que afetam milhões de vidas são tomadas todos os dias. Maria José passa pela entrada de serviço, como sempre. Funcionários como ela jamais usam a entrada principal. Essa é reservada para pessoas importantes. No vestiário do subsolo, ela encontra as outras faxineiras se trocando em silêncio. Mulheres como ela, invisíveis para quem trabalha nos andares superiores. Rosângela, 60 anos, limpa o 30º andar há 15 anos. Conceição, 45, sustenta 5 filhos sozinha limpando os banheiros executivos. Todas têm histórias parecidas, todas são fantasmas que trabalham enquanto a cidade dorme. A supervisora Marta distribui as tarefas do dia com a rigidez militar de sempre. Maria José, você fica com os andares 40 a 48 hoje. A reunião anual de acionistas é amanhã, então tudo tem que estar impecável. Sua voz carrega o peso de quem sabe que qualquer deslize pode custar o emprego de qualquer uma delas. Maria José pega seus materiais de limpeza e sobe pelo elevador de serviço. Cada andar que passa representa um nível diferente de riqueza e poder. No 40º andar, jovens executivos em ternos de R$ 1.000 discutem fusões e aquisições. No 42º, diretores decidem o destino de fábricas inteiras. No 44º, vice-presidentes aprovam demissões em massa com a mesma facilidade com que escolhem o almoço. E no 48º andar, no santuário sagrado do Império Santamarina, fica o escritório do próprio Eduardo. Maria José nunca subiu tão alto na hierarquia da limpeza. Normalmente, funcionárias especiais com anos de casa e referências impecáveis
são designadas para limpar o escritório do bilionário. Mas hoje é diferente. Uma das faxineiras especiais faltou e Maria José foi escolhida para substituí-la. Quando as portas do elevador se abrem no último andar, ela sente como se tivesse entrado em outro mundo. O mármore italiano reflete as luzes de cristal. Quadros que custam mais que sua casa inteira decoram as paredes. O silêncio aqui é diferente. É o silêncio do poder absoluto. Maria José empurra seu carrinho de limpeza pelos corredores amplos. Suas passadas ecoam suavemente, abafadas pelo carpete persa que deve custar mais que seu salário de 5 anos. Ela passa por escritórios onde assistentes pessoais organizam agendas de reuniões que definem o futuro econômico do país. Chegando à antessala do escritório principal, ela para diante da porta dupla de mogno. Uma placa dourada anuncia Eduardo Santamarina, presidente executivo. Suas mãos hesitam por um momento antes de bater na porta. Ninguém responde. Ela gira a maçaneta dourada e entra. O escritório é maior que sua casa inteira. Janelas do chão ao teto oferecem uma vista panorâmica da cidade. Atrás da mesa de jacarandá maciço, uma estante exibe livros encadernados em couro e troféus de vidro. No centro da parede, um retrato de Eduardo Santamarina aos 30 anos, quando herdou o império do pai. Maria José começa a limpar metodicamente. Passa o pano nos móveis de madeira nobre, aspira o tapete importado, organiza os papéis na mesa sem olhar seu conteúdo. Ela aprendeu há muito tempo que faxineiras que leem coisas que não devem não duram muito no emprego. Mas algo chama sua atenção. Sobre a mesa, um documento está aberto. Ela não pretende ler, apenas mover para limpar por baixo, mas algumas palavras saltam aos seus olhos. Projeto Redução de Custos, fase 3. Involuntariamente, seus olhos captam trechos do texto. Demissão de 12.000 funcionários. Fechamento de 8 fábricas. Realocação para países com mão de obra mais barata. Maria José sente um frio no estômago. 12.000 famílias. 12.000 pessoas como ela, que acordam antes do sol para trabalhar e sustentar seus filhos. 8 fábricas inteiras fechadas. 8 cidades que vão perder sua principal fonte de emprego. E tudo isso para aumentar ainda mais os lucros de um homem que já tem mais dinheiro do que consegue gastar em 10 vidas. Ela tenta se concentrar na limpeza, mas as palavras do documento ecoam em sua mente. Pensa em Rosângela, que trabalha há 15 anos na empresa e sustenta a mãe doente. Pensa em Conceição, que cria 5 filhos sozinha. Pensa nos filhos que ela mesma criou trabalhando em 3 empregos diferentes, lavando roupa para fora nos fins de semana, vendendo quentinhas na porta da escola. Perdida em pensamentos, Maria José não escuta os passos no corredor. A porta se abre abruptamente e Eduardo Santamarina entra no escritório. Ele para ao vê-la ali, claramente surpreso por encontrar alguém em seu santuário privado. Seus olhos azuis a examinam da cabeça aos pés, como quem avalia uma peça defeituosa. Quem é você? A voz dele é fria, cortante. Não há curiosidade genuína na pergunta, apenas a irritação de alguém que não está acostumado a ser surpreendido. Maria José sente o coração disparar. Suas mãos tremem enquanto segura o pano de limpeza. Desculpe, senhor Santamarina. Eu sou Maria José da limpeza. A funcionária regular não pôde vir hoje, então eu vim substituí-la. Eduardo caminha até sua mesa sem tirar os olhos dela. Seus passos são medidos, calculados. Ele veste um terno que custa mais que o carro usado que Maria José comprou, parcelado em 5 anos. Seu cabelo grisalho está perfeitamente penteado e seus sapatos italianos brilham como espelhos. E há quanto tempo você trabalha aqui? Ele se senta em sua poltrona de couro, uma posição que o coloca fisicamente acima dela, um lembrete sutil, mas claro da hierarquia entre eles. 27 anos, senhor. A voz de Maria José sai mais firme que ela esperava. Comecei quando tinha 25 anos. Eduardo arqueia uma sobrancelha. 27 anos, limpando banheiros e passando pano no chão. Você nunca quis fazer algo, mas a pergunta carrega um tom de superioridade mal disfarçada.
como se a única explicação para alguém trabalhar tanto tempo na limpeza fosse falta de ambição. Maria José sente uma pontada de raiva, mas a engole. Ela precisa deste emprego. Eu fiz o que pude com as oportunidades que tive, Senhor. Criei 3 filhos trabalhando aqui. 2 se formaram na universidade. Ah, que admirável! O tom dele é condescendente, como se estivesse falando com uma criança que acabou de desenhar com giz de cera. E me diga, Maria José, em todos esses anos trabalhando aqui, você alguma vez sentiu que fazia parte de algo maior, que contribuía para o sucesso desta empresa? A pergunta é uma armadilha, e Maria José sabe disso. Qualquer resposta pode ser interpretada como insubordinação. Ela escolhe suas palavras cuidadosamente. Eu sempre tentei fazer meu trabalho da melhor forma possível, Senhor. Eduardo ri baixinho, um som sem humor algum. Você sabe quanto esta empresa fatura por ano, Maria José? Não, Senhor. 42 bilhões de reais. Você sabe o que isso significa? Ele não espera a resposta. Significa que cada decisão que tomo aqui afeta milhões de pessoas. Cada contrato que assino, cada investimento que aprovamos, cada estratégia que desenvolvemos, tudo isso move a economia do país inteiro. Maria José permanece em silêncio, mas suas mãos apertam o pano de limpeza com mais força. Eduardo se levanta e caminha até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Veja esta cidade, Maria José. Vê todos esses prédios. Pelo menos metade deles só existe porque minha empresa investiu na região. Vê todo esse movimento de carros, todas essas pessoas. Milhares delas trabalham direta ou indiretamente para mim. Ele se volta para ela, os olhos brilhando com uma intensidade quase fanática. Eu sou responsável por gerar empregos para 300 mil pessoas. Eu pago impostos que financiam hospitais, escolas, estradas. Eu movo a economia de 3 estados. Você acha que alguém como você consegue entender o peso dessa responsabilidade? Maria José sente a raiva crescendo dentro dela como uma panela de pressão prestes a explodir. 27 anos de humilhações silenciosas, 27 anos sendo tratada como mobília, 27 anos ouvindo que pessoas como ela não entendem como o mundo funciona. E agora, depois de ver o documento sobre as demissões em massa, depois de ouvir este homem falar sobre sua responsabilidade, ela sente algo se quebrando dentro dela, mas ela se controla, pelo menos por enquanto. Tenho certeza de que é uma grande responsabilidade, Senhor. Eduardo volta para sua mesa e pega o documento que estava aberto quando Maria José chegou. Ele o fecha deliberadamente e o guarda em uma gaveta, mas não antes de dar uma olhada significativa para ela. A mensagem é clara. Ele sabe que ela viu. Maria José, você tem filhos formados na universidade. Isso quer dizer que você entende a importância da educação, não é? Sua voz assume um tom paternal falso. Sim, Senhor. Então você deve entender que o mundo está mudando. A tecnologia está avançando. A economia global está se transformando. Empresas como a minha precisam se adaptar ou morrer. Ele pausa dramaticamente. Às vezes, isso significa tomar decisões difíceis. Decisões que pessoas que nunca administraram nem um carrinho de pipoca podem não compreender. A referência ao carrinho de pipoca é deliberada, um insulto disfarçado de metáfora. Maria José sente suas bochechas queimarem, mas mantém a expressão neutra. Você sabe por que eu consegui construir este império, Maria José? Eduardo não espera a resposta. Porque eu entendo que às vezes é preciso sacrificar alguns para salvar muitos. É preciso cortar galhos doentes para que a árvore continue crescendo. Galhos doentes. Ele está falando sobre pessoas como se fossem defeitos de fábrica a serem descartados. Pessoas como você, ele continua, sempre pensam pequeno. Vocês veem apenas suas próprias necessidades imediatas. Um salário no final do mês, um vale-refeição, um 13º. Vocês não conseguem enxergar o panorama geral. Maria José aperta os lábios. Suas unhas cravam na palma das mãos. Eu, por outro lado, penso em gerações, em legados, em construir algo que vai durar séculos. Ele aponta para o retrato na parede.
Meu pai construiu a base deste império quando eu tinha sua idade. Agora eu estou expandindo para mercados internacionais. Meu filho vai levar esta empresa para níveis que nem posso imaginar. Ele se senta novamente, cruzando as mãos sobre a mesa. Você já parou para pensar no que vai deixar para seus filhos, Maria José, além de uma vida inteira de trabalho braçal e contas para pagar? A pergunta é um soco no estômago. Maria José pensa nos seus filhos. João, o mais velho, formado em engenharia, que luta para conseguir um emprego na área porque não tem network nem sobrenome importante. Ana Carolina, formada em administração, que trabalha como recepcionista porque empresas como a de Eduardo só contratam pessoas com perfil adequado para cargos de gerência. E Pedro, o caçula, que ainda está na universidade, fazendo 3 estágios não remunerados ao mesmo tempo para pagar os livros. Sim, ela sabe exatamente o que deixou para seus filhos. Deixou a lição de que trabalho duro tem valor, mesmo quando outros não reconhecem. Deixou o exemplo de que dignidade não se mede pelo tamanho da conta bancária. Deixou a prova de que amor de mãe pode mover montanhas, mesmo quando essas montanhas são preconceito, exclusão social e falta de oportunidades. Eu deixei para meus filhos a educação que o Senhor mencionou, ela responde, sua voz ganhando uma firmeza que a surpreende. E deixei o exemplo de que toda pessoa tem valor, independente do trabalho que faz. Eduardo sorri, mas é um sorriso gelado. Que bonito, Maria José. Muito bonito mesmo. Mas me diga uma coisa. Quando seus filhos precisarem de uma cirurgia cara, ou quiserem comprar uma casa, ou quiserem dar uma vida melhor para os próprios filhos, será que esse exemplo de dignidade vai pagar as contas? A crueldade da pergunta é calculada para ferir onde mais dói. Eduardo Santamarina não chegou onde chegou sendo gentil. Ele chegou identificando as fraquezas das pessoas e as explorando sem piedade. Maria José sente lágrimas queimarem seus olhos, mas não deixa que caiam. Não vai dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Vou terminar a limpeza e sair do seu caminho, Senhor, ela diz, tentando manter a voz firme. Não, não vai. Eduardo se levanta abruptamente. Você vai se sentar e me escutar. Maria José para, surpresa pelo tom de comando. Você trabalha há 27 anos nesta empresa. 27 anos fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma merreca, vivendo a mesma vida medíocre. E sabe por quê? Ele caminha ao redor dela, como um predador cercando a presa, porque você não tem visão, você não tem ambição, você se contentou em ser pequena. Cada palavra é escolhida para humilhar, para diminuir, para quebrar qualquer fagulha de autoestima que ainda possa restar. Olhe para mim, Maria José. Eu comecei com uma pequena empresa de construção que herdei do meu pai. Poderia ter me contentado com aquilo, vivido uma vida confortável, mas medíocre. Mas eu quis mais. Eu arrisquei, eu lutei, eu sacrifiquei. E hoje eu comando um império. Ele para na frente dela, forçando-a a olhar para cima para encontrar seus olhos. A diferença entre nós não é sorte, Maria José. É caráter, é visão, é a coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é difícil. Maria José sente algo se rompendo dentro dela. 27 anos de silêncio, 27 anos engolindo humilhações, 27 anos acreditando que pessoas como ela não têm direito de questionar pessoas como ele. Mas agora, olhando nos olhos deste homem, que trata seres humanos como números em uma planilha, ela sente uma coragem que nunca soube que possuía. O senhor quer saber a diferença entre nós, senhor Santamarina? Sua voz sai mais alta que ela pretendia, carregada de uma emoção represada há décadas. Eduardo arqueia as sobrancelhas, claramente surpreso pela mudança no tom dela. A diferença é que quando eu acordo todo dia às 4 da manhã para trabalhar, eu sei que cada real que ganho foi conquistado com o suor do meu rosto. Quando eu volto para casa, eu posso olhar no espelho e me orgulhar do que fiz. Ela dá um passo à frente e pela primeira vez na conversa é Eduardo quem recua ligeiramente. O senhor fala de visão, de ambição, de coragem. Mas que coragem existe em demitir 12 mil pessoas por e-mail?
Que visão existe em fechar fábricas e destruir cidades inteiras para aumentar uns pontos percentuais de lucro? Que ambição existe em herdar uma empresa do pai e usar o dinheiro que já tinha para comprar mais dinheiro? A atmosfera na sala muda completamente. O poder, que até então estava claramente nas mãos de Eduardo, começa a se redistribuir. Eduardo Santamarina, acostumado a intimidar presidentes de bancos e ministros de Estado, se vê diante de algo que nunca esperou, uma faxineira que não tem medo dele. Você não sabe do que está falando, ele diz, mas sua voz perdeu parte da autoridade anterior. Eu sei exatamente do que estou falando. Maria José aponta para a gaveta onde ele guardou o documento. Eu vi o projeto. 12.000 famílias jogadas na rua para o senhor comprar mais um iate, mais uma mansão, mais um brinquedo caro que não vai usar. Você leu documentos confidenciais? A voz dele é perigosa agora. Isso é demissão por justa causa. Me demita, então! Maria José explode. Me demita e explique para os jornalistas por que uma faxineira de 27 anos de casa foi demitida no mesmo dia em que vazou a informação sobre as demissões em massa. Eduardo percebe que caiu em uma armadilha que ele mesmo criou. Se a demitir agora, vai parecer que está tentando silenciar uma testemunha. Se não a demitir, terá que conviver sabendo que uma simples faxineira o enfrentou e saiu impune. Você acha que entende de economia? Ele tenta recuperar o controle da situação. Você acha que sabe como administrar uma empresa? Eu sei como administrar uma casa com um salário mínimo, Maria José responde. Eu sei como fazer um real render para comprar comida para 3 filhos. Eu sei como trabalhar doente porque não posso faltar. Eu sei como pagar escola particular vendendo quentinha na rua, porque a escola pública não oferecia o que meus filhos mereciam. Ela dá outro passo à frente. O senhor sabe administrar o dinheiro dos outros. Eu sei administrar a falta do meu próprio dinheiro. Qual das duas coisas é mais difícil? Eduardo fica em silêncio por alguns segundos, claramente desarmado pela lógica implacável da pergunta. Pessoas como você... Ele finalmente responde, sempre culpam os outros por suas escolhas, sempre se fazem de vítimas. E pessoas como o senhor sempre se fazem de salvadores, quando na verdade são predadores. Maria José não hesita mais. O senhor falou de responsabilidade? Qual é a responsabilidade do senhor com a dona Rosângela, que trabalha há 15 anos nesta empresa e sustenta a mãe doente? Qual é a responsabilidade do senhor com a Conceição, que cria 5 filhos sozinha, limpando os banheiros dos seus executivos? Eu dou emprego para elas. O senhor usa o trabalho delas. A voz de Maria José ecoa pela sala. O senhor usa, paga uma miséria e ainda acha que elas deveriam ser gratas por isso. Eduardo caminha até a janela novamente, as mãos cruzadas nas costas. Por um longo momento, o único som na sala é o distante ruído do trânsito 48 andares abaixo. Você quer saber a verdade, Maria José? Ele se volta para ela. A verdade é que o mundo não é justo. Nunca foi, nunca será. Algumas pessoas nascem com vantagens, outras não. Algumas fazem as escolhas certas, outras não. Algumas têm sorte, outras não. Ele volta para a mesa e se senta. Eu poderia fingir que me importo com cada funcionário individualmente, mas seria mentira. Eu me importo com resultados, com números, com lucros, porque é assim que o sistema funciona. E o senhor acha que isso justifica tudo? Eu acho que isso é a realidade. Eduardo abre a gaveta e retira o documento novamente. Estas 12.000 demissões vão economizar 200 milhões de reais por ano. Com esse dinheiro, eu vou abrir 2 novas fábricas na Ásia que vão gerar 15.000 empregos novos. Ele coloca o papel sobre a mesa. No final das contas, vou gerar mais empregos do que eliminar. É um saldo positivo para o senhor, para a economia como um todo. Maria José olha para o documento sobre a mesa. 27 anos trabalhando nesta empresa, 27 anos sendo invisível, 27 anos acreditando que não tinha direito de questionar as decisões de pessoas mais importantes. Mas agora, vendo aqueles números frios que representam milhares de vidas destruídas, ela sente que chegou a um ponto sem volta.
O senhor quer saber qual é a diferença real entre nós, senhor Santa Marina? Ela caminha até a mesa e coloca as duas mãos sobre ela, olhando diretamente nos olhos dele. Quando o senhor toma uma decisão dessas, depois vai para casa, janta uma comida de chefe particular, assiste Netflix na sua sala de cinema privado e dorme em paz. Eduardo não responde, mas seus olhos não se desviam dos dela. Quando eu tomo uma decisão difícil, como escolher entre pagar o remédio da minha mãe ou a conta de luz, eu fico 3 noites sem dormir pensando nas consequências. Porque para mim, cada real importa, cada pessoa importa. Ela aponta para o documento. O senhor vê números numa planilha. Eu vejo a dona Maria do setor de costura, que trabalha há 20 anos na fábrica de Campinas e sustenta 6 netos. Eu vejo o João Carlos da manutenção, que finalmente conseguiu comprar uma casa própria e agora vai perder tudo. Você não entende de economia, Eduardo repete, mas sua voz soa menos convincente. Eu entendo de gente. Maria José se endireita. E gente não é número, senhor Santa Marina. Gente não é custo operacional. Gente não é galho doente que se corta quando convém. O silêncio que se segue é pesado, carregado de tensão. Eduardo Santa Marina, que começou esta conversa como o predador absoluto, agora se vê questionado de uma forma que nunca experimentou antes. Não são acionistas preocupados com dividendos ou políticos negociando favores. É uma mulher que trabalhou a vida inteira, que conhece o valor real do trabalho, que viu de perto como suas decisões afetam pessoas de carne e osso. Você acha que eu deveria manter funcionários por pena? Ele tenta uma última cartada. Você acha que eu deveria quebrar a empresa para não demitir ninguém? Eu acho que o senhor deveria lembrar que chegou onde chegou porque 12.000 pessoas como eu acordaram todo dia dispostas a trabalhar para fazer os sonhos do senhor se realizarem. Maria José caminha em direção à porta. E eu acho que, se o senhor tivesse um pouquinho da dignidade que essas pessoas têm, encontraria uma forma de crescer sem destruir vidas. Ela para com a mão na maçaneta e se volta uma última vez. O senhor falou de legado. Que legado o senhor quer deixar para seu filho? Que ele seja lembrado como o homem que construiu um império pisando em todo mundo que estava no caminho? Eduardo não responde. Pela primeira vez em décadas, Eduardo Santa Marina não tem resposta. Maria José sai da sala sem olhar para trás, deixando o bilionário sozinho com seus pensamentos e sua consciência. Nos dias que se seguem, Maria José volta à sua rotina normal. Acorda às 4 da manhã, pega o ônibus das 5h15, limpa os andares que lhe são designados. Mas algo mudou. Ela carrega consigo a certeza de que enfrentou o homem mais poderoso que conhece e não baixou a cabeça. As outras faxineiras notam a mudança. Rosângela comenta que Maria José parece diferente, mais altiva. Conceição diz que ela tem um brilho no olhar que não tinha antes. Elas não sabem do confronto no 48º andar. Maria José não contou para ninguém, mas a transformação é visível. Uma semana depois do confronto, Maria José está limpando o 32º andar quando recebe um recado para ir à sala da supervisora Marta. Seu coração dispara. Chegou a hora. Eduardo deve ter decidido se livrar dela, e uma desculpa qualquer será inventada para justificar a demissão. Na sala da supervisão, Marta está séria como sempre, mas há algo diferente em sua expressão. Maria José, você foi selecionada para um treinamento especial. Treinamento? A empresa vai implementar um novo programa de qualidade total. Algumas funcionárias com mais experiência vão ser treinadas para supervisionar os padrões de limpeza em todos os andares. Marta entrega um papel para ela. Você vai participar do curso de 40 horas, com certificado, e se passar, vai receber uma promoção para supervisora júnior. Maria José olha para o papel sem acreditar. 27 anos fazendo o mesmo trabalho e de repente aparece uma oportunidade de crescimento profissional. Será coincidência? Quando começa? Semana que vem. E Maria José? Marta hesita por um momento. Essa oportunidade veio diretamente da presidência. Alguém lá em cima notou seu trabalho. Alguém lá em cima. Maria José sente um frio na barriga. Eduardo Santa Marina notou seu trabalho. Mas será que isso é bom ou ruim?
Durante as semanas seguintes, Maria José se dedica ao curso com toda a energia que possui. Estuda padrões de qualidade, aprende sobre gestão de equipes, desenvolve habilidades de comunicação. Pela primeira vez em décadas, sente que está crescendo profissionalmente. Aos poucos, começam a circular rumores pela empresa. Funcionários comentam que algumas demissões que estavam planejadas foram canceladas. Outros falam que a fábrica de Campinas não vai fechar como estava previsto. São apenas rumores, mas Maria José se pergunta se sua conversa com Eduardo teve algum impacto. 2 semanas antes da reunião anual de acionistas, Maria José termina o curso e é oficialmente promovida. Agora ela usa um uniforme diferente, azul marinho em vez de azul claro, e tem a responsabilidade de coordenar o trabalho de 15 faxineiras. Seu salário aumentou 40%. Na primeira reunião com sua nova equipe, ela olha para as mulheres que antes eram suas colegas de trabalho. Rosângela, Conceição e as outras a olham com uma mistura de orgulho e curiosidade. Uma delas conseguiu subir na vida, e isso dá esperança para todas. Meninas, Maria José diz, sua voz carregando uma autoridade natural que ela não sabia que possuía. Vamos fazer o melhor trabalho que esta empresa já viu. Vamos mostrar que pessoas como nós têm valor. E elas fazem exatamente isso. Sob a supervisão de Maria José, os padrões de limpeza atingem níveis de excelência que impressionam até mesmo os executivos mais exigentes. Ela implementa sistemas de organização que aumentam a eficiência sem sobrecarregar as funcionárias. Cria um ambiente de trabalho onde cada mulher se sente valorizada e respeitada. Mas o que Maria José não sabe é que Eduardo Santamarina tem acompanhado de perto seu desempenho. Relatórios semanais chegam à sua mesa descrevendo a transformação no setor de limpeza. Funcionárias mais motivadas, padrões de qualidade superiores, 0 reclamações de clientes. E tudo isso liderado pela mulher, que ousou questioná-lo em seu próprio escritório. 3 dias antes da reunião anual de acionistas, Eduardo convoca uma reunião extraordinária com todos os supervisores da empresa. É uma prática incomum. Normalmente, apenas diretores e gerentes participam dessas reuniões. Mas desta vez, todos os supervisores de todos os setores são convocados, incluindo Maria José. Ela recebe a convocação com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Em 27 anos trabalhando na empresa, nunca foi convocada para uma reunião com a alta direção. Será que Eduardo pretende expô-la publicamente? Humilhá-la na frente de todos os outros supervisores? Na noite anterior à reunião, Maria José mal consegue dormir. Revira na cama, pensando em todas as possibilidades. Talvez Eduardo tenha descoberto que ela falou sobre o documento das demissões para alguém. Talvez ele tenha se arrependido de dar a promoção para ela. Talvez esta seja sua forma de se vingar do confronto que tiveram. Na manhã da reunião, ela se arruma com mais cuidado que o usual. Escolhe seu melhor blazer, o mesmo que usou na formatura do seu filho mais velho, e prende o cabelo em um coque elegante. Se vai ser humilhada publicamente, pelo menos vai estar apresentável. O auditório da empresa está lotado. 200 supervisores de todos os setores se acomodam nas cadeiras estofadas. Maria José reconhece alguns rostos, supervisores de vendas, de produção, de recursos humanos. Todos homens, todos com pelo menos 10 anos a menos que ela, todos com diplomas universitários e MBAs. Ela se senta no fundo da sala, tentando se tornar invisível como sempre fez. Mas hoje é diferente. Hoje, ela não é mais apenas uma faxineira. Ela é supervisora júnior e tem o mesmo direito de estar ali que qualquer outro. Eduardo Santamarina entra no auditório acompanhado de sua equipe executiva. Ele usa um terno cinza antracite que deve custar mais que o salário anual de Maria José. Seus cabelos grisalhos estão impecáveis e sua postura exala a confiança de quem nunca duvidou do próprio poder. Ele sobe ao palco e ajusta o microfone. Seus olhos percorrem o auditório até encontrarem Maria José no fundo da sala. Por uma fração de segundo, seus olhares se cruzam.
Ela vê algo diferente em seus olhos. Não é mais a frieza calculista de antes, mas uma intensidade que ela não consegue decifrar. Senhores supervisores, Eduardo começa, sua voz ecoando pelo sistema de som. Vocês estão aqui hoje porque são a espinha dorsal desta empresa. Vocês são os que fazem as coisas acontecerem no dia a dia. Ele pausa, caminhando de um lado para outro do palco, como um professor dando uma aula magistral. Amanhã, vamos realizar nossa reunião anual de acionistas. Investidores do mundo inteiro estarão aqui para avaliar nosso desempenho e decidir se vale a pena apostar seu dinheiro em nós. Sua voz ganha intensidade. E eu quero que vocês saibam que os resultados que vamos apresentar amanhã são fruto do trabalho de cada um de vocês. Aplausos educados ecoam pelo auditório. Maria José não aplaude. Ela observa Eduardo com atenção, tentando entender onde ele quer chegar. Mas hoje eu não os convoquei para falar sobre números ou metas. Eduardo para no centro do palco, suas mãos apoiadas no púlpito. Eu os convoquei para falar sobre valores. A palavra valores soa estranha saindo da boca de um homem que planejava demitir 12.000 pessoas para aumentar os lucros. Recentemente eu tive uma conversa que me fez refletir profundamente sobre o que realmente significa liderar uma empresa desta magnitude. Seus olhos encontram novamente os de Maria José. Alguém me questionou sobre minhas responsabilidades como empresário, sobre o impacto das minhas decisões na vida das pessoas que trabalham aqui. O auditório fica em silêncio absoluto. Eduardo Santamarina não é conhecido por momentos de introspecção pública. E essa conversa me fez perceber algo importante. Por mais que eu tenha construído um império financeiro, por mais que esta empresa seja líder de mercado em 3 continentes, eu havia perdido de vista algo fundamental. Ele pausa, deixando o suspense crescer. Eu havia esquecido que cada decisão que tomo afeta pessoas reais, com famílias reais, com sonhos reais. Maria José sente seu coração acelerar. Será possível que, por isso quero anunciar a vocês, antes de anunciar aos acionistas amanhã, algumas mudanças fundamentais na estratégia desta empresa. Eduardo retira um papel do bolso interno do paletó. Primeiro, cancelamos definitivamente o projeto de demissões em massa que estava sendo considerado. As 12.000 pessoas que poderiam perder seus empregos continuarão conosco. Um murmúrio de surpresa percorre o auditório. Supervisores trocam olhares confusos. Essas demissões eram um segredo bem guardado. Como Eduardo pode estar falando sobre elas publicamente? Segundo, em vez de fecharmos fábricas, vamos investir na modernização das que já temos. Vamos treinar nossos funcionários para trabalharem com novas tecnologias, em vez de simplesmente substituí-los por máquinas. O murmúrio fica mais alto. Essa mudança de estratégia vai custar centenas de milhões de reais. Terceiro, estou criando um novo programa de desenvolvimento profissional para funcionários de todos os níveis. Funcionários que demonstrarem dedicação e potencial, independentemente de sua formação acadêmica ou posição atual, terão oportunidades reais de crescimento dentro da empresa. Maria José sente lágrimas queimar em seus olhos. Ela sabe que essas mudanças não são coincidência. Elas são o resultado direto da conversa que tiveram no escritório dele. E quarto, Eduardo continua, sua voz ganhando uma solenidade quase religiosa. Estou implementando um novo código de conduta para todos os executivos e supervisores desta empresa. Um código que coloca o respeito pela dignidade humana acima de qualquer métrica financeira. Ele dobra o papel e o guarda novamente. Senhores, vocês podem estar se perguntando o que motivou essas mudanças tão radicais na estratégia da empresa. A resposta é simples. Alguém teve a coragem de me lembrar que sucesso verdadeiro não se mede apenas pelo tamanho da conta bancária. Eduardo caminha até a beira do palco, mais perto da plateia. Alguém me disse que a diferença entre um líder e um tirano é que o líder eleva as pessoas ao seu redor, enquanto o tirano as usa como degraus para subir mais alto. O auditório está em silêncio absoluto.
200 supervisores penduram em cada palavra de um homem que nunca, em toda a sua carreira, demonstrou qualquer vulnerabilidade pública. E essa pessoa estava certa. Eduardo olha diretamente para Maria José. Eu construí um império, mas quase perdi minha alma no processo. Quase me tornei o tipo de homem que eu desprezaria se o encontrasse. Ele volta para o púlpito e apoia ambas as mãos sobre ele. Por isso, quero que todos vocês saibam, a partir de hoje, esta empresa vai ser diferente. Vamos continuar sendo líderes de mercado. Vamos continuar crescendo. Vamos continuar gerando lucros. Mas vamos fazer tudo isso sem esquecer que nossa maior riqueza não são nossos ativos financeiros. São as pessoas que trabalham conosco todos os dias. Aplausos começam timidamente e depois crescem até se tornarem ensurdecedores. Supervisores se levantam, batendo palmas com entusiasmo genuíno. Pela primeira vez em décadas, eles estão vendo humanidade no homem que comandava suas vidas profissionais. Mas Eduardo levanta a mão, pedindo silêncio. Ainda não terminei. O auditório se acalma instantaneamente. Eu disse que alguém teve a coragem de me confrontar, de me fazer questões difíceis, de me forçar a olhar no espelho e não gostar do que via. Ele pausa, seus olhos percorrendo lentamente toda a plateia antes de se fixarem novamente em Maria José. Essa pessoa está aqui conosco hoje. Maria José sente o sangue gelar em suas veias. 200 cabeças vão se virar para ela em questão de segundos. E eu gostaria que essa pessoa se levantasse e compartilhasse conosco a perspectiva que mudou não apenas minha visão sobre liderança, mas o futuro desta empresa inteira. O silêncio que se segue é absoluto. Maria José sente como se o mundo tivesse parado de girar. 200 pares de olhos a procuram na plateia. Ela quer se esconder, quer desaparecer, quer estar em qualquer lugar do mundo menos aqui. Mas então ela lembra da conversa no escritório de Eduardo. Lembra de como se sentiu quando finalmente teve coragem de falar verdades que guardava há 27 anos. Lembra da sensação de dignidade que sentiu quando olhou nos olhos do homem mais poderoso que conhece e não baixou a cabeça. Lentamente, Maria José Silva se levanta. O auditório inteiro se vira para ela. 200 supervisores, a maioria homens, a maioria com educação universitária, a maioria ganhando pelo menos 5 vezes mais que ela, olham para uma mulher de 52 anos, cabelos grisalhos, uniforme azul marinho de supervisora júnior. Maria José, Eduardo fala no microfone, você poderia vir aqui na frente, por favor? As pernas dela tremem, mas ela começa a caminhar. O corredor central do auditório nunca pareceu tão longo. A cada passo, sente o peso dos olhares sobre ela. Alguns curiosos, outros céticos, alguns claramente surpresos por descobrir que a pessoa que influenciou o bilionário mais poderoso do país é uma mulher que começou como faxineira. Quando chega ao palco, Eduardo estende a mão para ajudá-la a subir. É um gesto simbólico, o bilionário ajudando a ex-faxineira a alcançar o mesmo nível que ele. No palco, Eduardo entrega o microfone para ela. Maria José trabalha nesta empresa há 27 anos. Começou como faxineira e foi recentemente promovida a supervisora júnior. E há algumas semanas ela me fez perguntas que nenhum acionista, nenhum consultor, nenhum especialista em gestão jamais teve coragem de fazer. Maria José segura o microfone com mãos trêmulas. 200 pessoas esperando que ela fale. Durante 27 anos, ela foi invisível. Agora, de repente, é o centro das atenções. Ela começa, mas sua voz sai tão baixa que nem ela mesma escuta. Respira fundo e tenta novamente. Eu não sou especialista em economia, nem em administração de empresas. Sua voz ecoa pelo auditório. Mais firme agora. Eu sou especialista em acordar às 4 da manhã para trabalhar. Sou especialista em fazer um salário mínimo alimentar 3 filhos. Sou especialista em tratar cada real como se fosse o último. Alguns supervisores trocam olhares. Para onde essa mulher quer levar este discurso? Há algumas semanas, eu estava limpando o escritório do Sr. Santamarina quando vi um documento. Ela olha para Eduardo, que acena encorajadoramente.
um documento que falava sobre demitir 12.000 pessoas para economizar dinheiro. O auditório fica tenso. Informações sobre demissões são sempre assunto delicado. E eu pensei, 12.000 pessoas, 12.000 famílias, 12.000 histórias como a minha. Sua voz ganha força. Eu pensei na dona Rosângela, que trabalha há 15 anos aqui e sustenta a mãe doente. Eu pensei na Conceição, que cria 5 filhos sozinha. Eu pensei em todas as pessoas que eu conheço que dependem desta empresa para sobreviver. Maria José caminha pelo palco, ganhando confiança a cada passo. E eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva de ver gente sendo tratada como número em planilha. Fiquei com raiva de ver vidas sendo destruídas para aumentar lucros que já eram enormes. Ela para e olha diretamente para a plateia. Vocês já sentiram essa raiva? Algumas cabeças acenam timidamente. A pergunta tocou em algo que muitos supervisores já sentiram, mas nunca tiveram coragem de expressar. Então eu fiz algo que nunca imaginei que faria. Eu questionei o Sr. Santamarina. Ela olha para Eduardo. Eu perguntei se ele realmente acreditava que era correto destruir 12.000 vidas para enriquecer ainda mais. O silêncio é absoluto. Ninguém no auditório consegue acreditar que uma faxineira teve a audácia de confrontar Eduardo Santamarina diretamente. E sabem o que ele me disse? Maria José volta para o púlpito. Ele me disse que eu não entendia de economia, que eu não tinha visão de futuro, que eu pensava pequeno. Ela pausa, deixando as palavras penetrarem na consciência de todos. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente não entenda de economia, mas eu entendo de gente. Sua voz se eleva. Eu entendo que por trás de cada número numa planilha existe uma pessoa com sonhos, medos, esperanças e responsabilidades. Maria José olha para os rostos na plateia. Vê supervisores que se identificam com suas palavras, que reconhecem suas próprias lutas nas dela. Eu disse para o Sr. Santamarina que a diferença entre nós era simples. Quando eu tomo uma decisão difícil, eu perco o sono pensando nas consequências. Porque para mim, cada pessoa importa. Aplausos começam a surgir espontaneamente em diferentes pontos do auditório. Vocês querem saber por que ele mudou de ideia sobre as demissões? Maria José aponta para Eduardo. Não foi porque eu convenci ele com argumentos econômicos. Foi porque eu lembrei ele de uma coisa que todos nós às vezes esquecemos quando chegamos a posições de poder. Ela se inclina sobre o púlpito, falando diretamente no microfone. Eu lembrei ele de que somos todos seres humanos. Que não importa se você é bilionário ou faxineira, presidente ou porteiro, todos nós queremos as mesmas coisas básicas. Queremos dignidade, queremos respeito, queremos que nosso trabalho tenha valor. A plateia está completamente envolvida. Supervisores que entraram no auditório, pensando em metas e relatórios, agora estão refletindo sobre o significado real de liderança. Vocês são supervisores. Vocês lideram pessoas todos os dias. Maria José caminha novamente pelo palco. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês voltam para casa à noite, vocês conseguem se orgulhar da forma como trataram as pessoas que trabalham com vocês? A pergunta atinge como um soco no estômago. Muitos supervisores baixam os olhos, confrontados com suas próprias consciências. Porque é isso que define um verdadeiro líder. Ela continua. Não é o tamanho do seu salário ou o número de pessoas que trabalham para você. É a capacidade de elevar as pessoas ao seu redor. É a capacidade de fazer cada pessoa se sentir valorizada e respeitada. Maria José para no centro do palco, olhando para toda a plateia. O Sr. Santamarina podia ter me demitido naquele dia, podia ter me humilhado ainda mais, podia ter usado todo o poder dele para me esmagar. Ela olha para Eduardo, mas ele escolheu me escutar, escolheu refletir sobre o que eu disse, escolheu ser um líder de verdade. Ela se volta para a plateia novamente. E agora eu pergunto para vocês, que tipo de líder vocês querem ser? Vocês querem ser lembrados como pessoas que usaram o poder para esmagar os outros? Ou querem ser lembrados como pessoas que usaram o poder para elevar os outros? O auditório explode em aplausos.
200 pessoas se levantam, batendo palmas com uma intensidade que surpreende até mesmo Eduardo. Não são aplausos educados ou protocolares, são aplausos genuínos, vindos do coração. Maria José sente lágrimas escorrendo por seu rosto. 27 anos sendo invisível. E agora está recebendo uma ovação de pé de 200 supervisores de uma das maiores empresas do país. Eduardo Santamarina se aproxima e toma o microfone de volta. Obrigado, Maria José. Ele espera os aplausos diminuírem. Senhores supervisores, vocês acabaram de ouvir a voz da consciência desta empresa, uma voz que eu quase silenciei por arrogância e prepotência. Ele olha para Maria José ao seu lado. E é por isso que estou anunciando mais uma mudança. Maria José Silva está sendo promovida a diretora de desenvolvimento humano da nossa empresa. Ela vai ser responsável por garantir que nunca mais percamos de vista o que realmente importa: as pessoas. O auditório explode novamente em aplausos. Maria José não consegue acreditar no que está ouvindo. De faxineira a diretora em questão de semanas. É um salto profissional que ela nunca sonhou que fosse possível. Eduardo continua. E quero que todos vocês saibam, esta não é uma promoção simbólica ou um gesto de marketing. Maria José terá autoridade real para implementar mudanças significativas na forma como tratamos nossos funcionários. Ela reportará diretamente para mim e suas decisões terão o mesmo peso das decisões de qualquer outro diretor. Maria José se aproxima do microfone novamente. Sua voz, que começou trêmula, agora soa firme e determinada. Eu aceito esta responsabilidade com humildade e determinação. E prometo para vocês que vou usar esta posição para dar voz a todas as pessoas que, como eu, trabalharam anos no silêncio. Ela pausa. Vou garantir que nenhum funcionário desta empresa seja tratado como número ou descartado como objeto. Ela olha diretamente para Eduardo. E prometo que sempre vou ter a coragem de dizer a verdade, mesmo quando essa verdade for incômoda. Eduardo sorri, um sorriso genuíno, sem a frieza calculista de antes. Eu não esperaria menos de você. A reunião termina com uma última salva de aplausos. Os supervisores saem do auditório conversando animadamente sobre as mudanças anunciadas. Muitos param para cumprimentar Maria José, alguns com genuína admiração, outros com curiosidade sobre a mulher que conseguiu transformar Eduardo Santamarina. No dia seguinte, a reunião anual de acionistas acontece como planejado. Eduardo apresenta os resultados financeiros da empresa. Crescimento de 15% no faturamento, expansão para 2 novos países, aumento da participação de mercado em todos os setores principais. Mas o momento mais impactante da reunião acontece quando ele anuncia as mudanças estratégicas, cancelamento das demissões em massa, investimentos em desenvolvimento humano, criação de um novo código de conduta baseado na dignidade humana. Alguns acionistas ficam inquietos. Essas mudanças vão reduzir os lucros no curto prazo, mas Eduardo está preparado para essa reação. Senhores acionistas, ele diz do púlpito, vocês investiram nesta empresa porque acreditam na nossa capacidade de gerar retornos consistentes no longo prazo. E eu garanto para vocês, uma empresa que cuida bem das suas pessoas é uma empresa mais forte, mais produtiva e mais lucrativa. Ele aponta para os gráficos na tela atrás dele. Nossos índices de produtividade aumentaram 20% desde que implementamos as primeiras mudanças no tratamento dos funcionários. Nossos índices de rotatividade caíram para menos da metade. E nossa reputação no mercado nunca esteve tão sólida. É neste momento que algo inesperado acontece. Do fundo do auditório, uma voz feminina se levanta. Senhor Santamarina, o senhor realmente acredita no que acabou de falar? Todas as cabeças se voltam. É Maria José, que estava sentada discretamente na última fileira, observando a reunião de acionistas pela primeira vez na vida. O silêncio é ensurdecedor. 400 pessoas, acionistas, executivos, jornalistas, analistas financeiros, param de respirar.
Uma mulher de 52 anos, ex-faxineira, acabou de questionar publicamente o CEO de uma das maiores empresas do país durante a reunião anual de acionistas. Eduardo Santamarina olha para ela e sorri. É o mesmo sorriso que teve no final da reunião com os supervisores. Genuíno, sem arrogância, sem frieza. Sim, Maria José, ele responde no microfone, sua voz ecoando pelo auditório gigantesco. Eu acredito. E mais importante, eu aprendi que acreditar não basta, é preciso agir. Ele caminha até a beira do palco, mais próximo da plateia. Senhores acionistas, vocês querem saber por que eu tenho tanta certeza de que essas mudanças vão gerar melhores resultados? Porque elas foram inspiradas pela pessoa mais sábia que eu conheço. Eduardo aponta para Maria José. Essa mulher trabalhou 27 anos nesta empresa. Ela criou 3 filhos com um salário mínimo. Ela conhece o valor real do trabalho porque viveu na pele o que significa trabalhar duro todos os dias. A plateia de acionistas observa com fascínio uma situação que nunca presenciaram antes. Um CEO bilionário prestando homenagem pública a uma ex-faxineira. E quando ela teve a coragem de me confrontar, de me fazer perguntas difíceis, de me forçar a olhar no espelho, eu percebi algo fundamental. Eduardo pausa, deixando o suspense crescer. Eu percebi que toda a minha educação em Harvard, todos os meus MBAs, todas as consultorias caríssimas que eu contratei ao longo dos anos, nunca me ensinaram a lição mais importante de todas. Ele olha diretamente para Maria José. Nunca me ensinaram que o sucesso verdadeiro não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você constrói. E não se constrói nada duradouro pisando em cima das pessoas. O auditório está hipnotizado. Jornalistas financeiros param de escrever para escutar cada palavra. Analistas de investimento se inclinam para frente em suas cadeiras. Este não é o Eduardo Santamarina que eles conhecem. Este é um homem transformado. Por isso, Eduardo continua, quero apresentar para vocês a nova diretora de desenvolvimento humano da nossa empresa, Maria José Silva. Ele faz um gesto convidando-a para subir ao palco. Maria José hesita por um momento, mas então se levanta e caminha pelo corredor central do auditório. 400 pessoas a observam em silêncio absoluto. Quando chega ao palco, Eduardo entrega o microfone para ela. Maria José, você gostaria de dizer alguma coisa para nossos acionistas? Maria José segura o microfone e olha para a plateia. 400 pessoas que controlam bilhões de reais, que tomam decisões que afetam milhões de vidas, que nunca na vida conversaram com alguém como ela. Senhores acionistas, ela começa, sua voz firme e clara. Vocês investiram dinheiro nesta empresa porque acreditam que ela pode gerar lucros. E vocês estão certos. Esta empresa vai continuar gerando lucros. Ela caminha pelo palco com a confiança de quem finalmente encontrou sua voz. Mas agora, vocês também estão investindo em algo mais valioso que dinheiro. Vocês estão investindo na dignidade de milhares de famílias que dependem desta empresa para sobreviver. A plateia está completamente atenta. Nunca ouviram uma apresentação como esta em uma reunião de acionistas. Eu sei que alguns de vocês podem estar preocupados com os custos dessas mudanças. Podem estar se perguntando se vale a pena investir tanto em pessoas quando vocês poderiam simplesmente cortar custos e aumentar lucros. Maria José para no centro do palco, olhando diretamente para a plateia. E eu vou responder essa pergunta da única forma que sei, com a verdade. Sua voz ganha intensidade. Uma empresa que trata bem seus funcionários é uma empresa que tem funcionários leais. Funcionários leais trabalham melhor. Funcionários que trabalham melhor geram mais resultados. Funcionários que geram mais resultados aumentam os lucros. Aplausos começam a surgir em diferentes pontos do auditório. Mas mais importante que isso, ela continua, uma empresa que respeita a dignidade humana é uma empresa que pode dormir com a consciência tranquila. É uma empresa que constrói um legado de verdade, não apenas uma pilha de dinheiro. Maria José se aproxima do púlpito, falando diretamente no microfone.
Vocês querem saber qual é o meu plano como diretora de desenvolvimento humano? É simples. Vou garantir que cada pessoa que trabalha nesta empresa seja tratada com o respeito que merece. Vou criar oportunidades reais de crescimento para quem demonstrar dedicação. Vou implementar políticas que equilibrem a busca pelo lucro com o cuidado pelas pessoas. A plateia está completamente envolvida. Até os acionistas mais céticos começam a entender que essas mudanças podem realmente ser benéficas para os negócios. E vou fazer tudo isso mantendo a empresa lucrativa e competitiva, porque eu aprendi uma coisa em 27 anos trabalhando. Quando você cuida bem das pessoas, as pessoas cuidam bem do trabalho. Maria José entrega o microfone de volta para Eduardo e se afasta do púlpito. A plateia explode em aplausos, uma ovação de pé que dura mais de 3 minutos. Quando os aplausos finalmente cessam, Eduardo retoma o microfone. Senhores acionistas, vocês acabaram de ver porque eu tenho tanta confiança no futuro desta empresa. Nós não estamos apenas mudando nossas políticas, nós estamos mudando nossa alma. Ele olha para Maria José ao seu lado. E esta mulher extraordinária vai nos ajudar a encontrar o equilíbrio perfeito entre sucesso financeiro e responsabilidade social. A reunião termina com os melhores índices de aprovação que Eduardo Santamarina já recebeu dos acionistas. Mais importante que isso, pela primeira vez em sua carreira, ele sente que está verdadeiramente orgulhoso da empresa que construiu. Nos meses que se seguem, as mudanças prometidas são implementadas gradualmente. Maria José, agora instalada em um escritório no 47º andar, apenas um andar abaixo do de Eduardo, trabalha incansavelmente para transformar a cultura da empresa. Ela cria programas de mentoria onde funcionários experientes ajudam novatos a se desenvolver. Implementa canais de comunicação direta entre funcionários e direção. Estabelece critérios transparentes para promoções, baseados em mérito e dedicação em vez de apenas formação acadêmica. Mas sua maior conquista é mais sutil. Ela muda a forma como as pessoas se tratam dentro da empresa. Executivos começam a cumprimentar faxineiras pelos nomes. Gerentes param de tratar secretárias como móveis. Diretores descobrem que podem aprender coisas valiosas conversando com pessoas de todos os níveis hierárquicos. 6 meses depois da reunião de acionistas, a empresa Santamarina é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no país. Os índices de produtividade batem recordes históricos. A rotatividade de funcionários cai para níveis mínimos e os lucros, contrariando as previsões pessimistas, aumentam 22%. Eduardo Santamarina, agora com 62 anos, olha pela janela de seu escritório no 48º andar. A mesma vista que contemplava há 1 ano, mas com olhos completamente diferentes. Ele pensa na conversa que mudou sua vida. Pensa na coragem de uma mulher que ousou questioná-lo quando ele mais precisava ser questionado.